Você já pensou em mudar de área, em perseguir uma nova paixão ou até mesmo buscar por oportunidades profissionais em outros países? Mesmo que nada disso ainda tenha passado pela sua cabeça, as experiências do convidado de hoje do Geocache podem ajudar a te dar uma nova perspectiva sobre essas possibilidades. Você adora tecnologia, mas não tem certeza se programação é para você? Os nossos parceiros da Tribe estão oferecendo uma oportunidade única e gratuita para você descobrir como que a tecnologia se encaixa na sua vida. Sem a necessidade de conhecimento prévio em programação, você está convidado para participar do curso online do zero ao JavaScript. Eu já te falei que é de graça? Já, né? JavaScript é uma das linguagens de programação mais utilizadas no mundo quando o assunto é colocar sites na internet. Nesse curso, você vai aprender os conceitos básicos praticando com mais de 40 exercícios em apenas 10 horas de conteúdo. Tudo condensado e direto ao ponto para você poder escrever as suas primeiras linhas de código. Você pode fazer o curso no seu ritmo, assistindo às aulas online e participando de uma comunidade de pessoas engajadas em aprender e compartilhar conhecimento. Junte-se a mais de 20 mil pessoas que já começaram a dar os seus primeiros passos no mundo da programação com o curso gratuito da Tribe. Bom, deixa eu dar um contexto aqui para quem está ouvindo a gente e talvez não conheça, né? O Gabs ele tem um podcast também, além da carreira como desenvolvedor e de instrutor, que a gente já vai chegar nesse assunto. Mas ele também tem um podcast. E o primeiro episódio do podcast tem o sugestivo título de A Arte de Fazer Tudo Mal Feito. Cara, eu me identifiquei muito, porque tem uma parada recorrente que é você trabalhar com pessoas que você admira. E quando você trabalha com umas pessoas que você realmente acha que são muito fodas, assim, e eu tive a felicidade enorme de poder fazer isso algumas vezes ao longo da minha vida, você sempre acha que você tá fazendo as coisas mal feitas. Você olha assim e fala, pô, o cara ia fazer aquela parada melhor. Até me apresentando para quem não me conhece, eu comecei minha carreira como desenvolvedor lá em 2007, quando eu saí do interior de São Paulo para vir para São Paulo, para a capital mesmo, né. E assim, eu vim porque eu fui influenciado fortemente pelo meu pai para trabalhar em tecnologia. Meu pai, ele tem uma empresa, até hoje, uma empresa pequena lá no interior de São Paulo, que ele faz desenvolvimento de software para empresas que precisam de tipo um ERP para frigorífico, sabe? É bem específico, um nicho bem específico, tudo em Delphi ainda até hoje, usa o Delphi modernão lá. Não. É, e até tem uma história, depois você até lembrei que agora, nada a ver, mas nada a ver, mas tudo a ver, que teve uma época que eu convenci a galera lá a instalar Linux nos computadores da galera, dos funcionários do meu pai, mas não deu certo. Depois eu Ah, explico. A gente então, fui influenciado por ele, e aí eu fiz a faculdade lá no interior de, processamento de dados, acabei nem terminando, mas transferi para São Paulo, mudei para cá, fui trabalhar numa empresa, consegui um emprego como desenvolvedor .NET aqui, e aí de 2007 até 2014 eu trabalhei em algumas empresas diferentes em São Paulo, a maior parte do tempo com desenvolvimento .NET, uma vez ou outra Java, alguma coisa relacionada a front-end ali, mas muito mais .NET, C# e toda essa stack em Microsoft aí. E, cara, nesse todo esse tempo, assim, eu senti que parece que faltava alguma coisa na minha carreira, e eu sempre fui levando meio com a barriga a carreira, assim, sabe. Eu não sentia muito bem, eu não sentia, eu não sei, ao mesmo tempo que eu queria ser um desenvolvedor muito bom, que eu queria estudar e me aprofundar em tudo aquilo, eu não estudava de verdade, eu fazia planos de melhorar e fazer curso e fazer um monte de coisa, eu não fazia. E eu estava sempre tentando encontrar alguma coisa, e eu não sabia exatamente o que que eu queria da minha carreira, assim, mas parece que não era aquilo, sabe. E eu tentava me convencer de que era. Mas aí numa dessas de tentar fazer alguma coisa diferente, eu fui fazer um curso na Kaelon em 2012. Kaelon era uma escola aqui em São Paulo que tinha muitos cursos de programação, né, escola presencial e tal, né, na época que era só existia esse tipo de escola, né, escola online tinha uma ou outra ali, era bem era bem poucas, bem escassas. aham. E a Kaela era uma referência em Java, né, tinha uma história bem forte aí com a comunidade e tal. E aí eu fiz um curso lá para ser,
desenvolvedor iOS, eu tinha uma ideia de que eu ia começar a desenvolver para iOS, porque um amigo meu trabalhava com aliás, um amigo meu trabalhava com isso nada, eu tô viajando, eu conheci um amigo no curso. Eu fiquei amigo do cara que foi instrutor desse curso, né, o Diego, inclusive eu vou lá na casa dele esse fim de semana. Sou padrinho da filha dele, olha só. Ó, Eh, mas eu fiquei amigo dele, e aí ele me indicou depois, um tempo depois, pra dar aula lá na Kaelon, e eu nunca tinha dado aula na vida, mas eu vi como uma oportunidade da hora de abraçar alguma coisa diferente na carreira. E, cara, comecei a dar aula, a maior parte das aulas de .NET também, aprendi a falar em público lá, aprendi a me comunicar e ter menos timidez para dar palestra, esse tipo de coisa. E, assim, lá dentro foi onde eu comecei a encontrar coisas diferentes de só, entre muitas aspas, programar, né, mas que eu poderia fazer dentro de tecnologia sem ser programar, né. Então, eu fui me envolvendo um pouco com essa parte de comunidade, eu comecei a escrever em blog quando eu estava lá, e aí esse negócio de escrever em blog despertou uma coisinha dentro de mim que eu fui querendo fazer mais aquilo, e aí eu fui, pegando algumas coisas lá dentro da empresa que ninguém fazia para mim relacionado à escrita e tal. E aí tinha uma demanda, né, que nem você falou, a Lura ainda não existia, ela estava começando a existir, então precisava de gente para escrever, para mandar e-mail, não tinha time de marketing, então eu fui meio que pegando essas coisas para mim, e no fim eu acabei não trabalhando com marketing, mas eu estava dentro do time do marketing e eu estava dentro enfim, eu naveguei bastante lá dentro entre equipes e posições, eu dei aula há bastante tempo, eu fiz um monte de coisa em vídeo, desde fazer roteiro, até lidar com agência, até cuidar de influenciadores, negociar contrato, aprovar conteúdo de canais tipo Manual do Mundo, Gaveta, que a gente tinha parcerias lá e até canais de tecnologia, tipo Código Fonte TV. Então, aí me envolvi em podcasts também, né, com o Hipsters.tech, eu fui host um podcast lá por bastante tempo, um spin-off lá que a gente chamava de Hipsters on the Road. Fui apresentador de 2 outros podcasts lá focados em carreira em tecnologia, o Dev Sem Fronteiras e o Carreira Sem Fronteiras, e um outro chamado Scuba Dev, que era onde a gente conversava com alunos da Lura que tinham uma história legal para contar. E organização de evento, gerenciar a comunidade, programa Lura Stars, eu fui uma das pessoas que estava lá para logo no começo. Então, ano passado surgiu a oportunidade de eu trabalhar para uma empresa de fora da Estônia, né, uma startup. Eu abracei essa oportunidade porque eu achei que parecia que não dava muito, já tinha feito muita coisa na Lura e não tinha muito para onde crescer, e aí eu fui lá trabalhar com esse pessoal da Estônia e tinha vários brasileiros lá nessa empresa, eu fui para fazer esse trabalho de comunidade, conteúdo, que eu hum, descobri que tem um termo guarda-chuva para esse tipo de trabalho, né, que o pessoal chama de Developer Relations, DevRel. hum, E aí eu fiquei um ano e pouco lá, criei meu podcast há uns 3, 4 meses atrás, e quando eu criei meu podcast, eu estava num momento dentro da empresa que eu não sabia muito bem se era aquilo que eu queria, eu estava meio confuso, assim, eu estava ganhando super bem, sabe, estava um trabalho ok, mas não sei, mais uma vez faltava alguma coisa ali. E aí quando o podcast foi meio que uma válvula de escape, que um dia me deu, assim, eu sempre não, mas eu há muito tempo eu tenho na cabeça a ideia de ter um podcast meu, e aí um dia eu falei: "Cara, quer saber? Vou fazer". Vou meio que contar como que eu sinto que até hoje na minha vida, por mais que eu tenha feito várias coisas, eu nunca fiz nada muito bem feito. Sei lá, eu sinto que eu fiz tudo meio nas coxas, tudo poderia ser melhor, tudo poderia ser muito mais da hora do que é. E eu sentei um dia, escrevi um roteiro e gravei e postei, e as pessoas gostaram. Um monte de gente falou coisas parecidas que você falou aí, de se identificar com isso e tal. E eu acho que isso é um misto de expectativa que a gente gera em cima da gente mesmo, versus o que é cobrado da gente, versus um monte de coisa aí que está envolvida nessa vida, que a gente tem que dar o sangue todo dia, trabalhar e aprender. E tecnologia é foda porque, né, é o tempo inteiro coisa nova e a gente fica vendo as pessoas fazendo coisas e dá essa ansiedade. E aí, assim, cara, depois que eu lancei o podcast, um monte de gente gostou, eu continuei fazendo, e aí eu falei: "Acho que eu quero fazer só isso da minha vida". E aí eu estava meio assim na empresa, saí da empresa, eh, e tô há pouco mais de um mês aí numa vida onde eu tô tentando viver da minha arte. E tô começando a criar algumas coisas para compartilhar o que eu tenho, o que eu sei até hoje na minha vida aí de comunidade, conteúdo
ao mesmo tempo que eu conto história no podcast e tentando fazer parcerias com empresas, né, para conseguir ganhar dinheiro também de alguma forma, né, porque é difícil, não tem mais salário, né, é muito Uhum. louco. Mas resumidamente é isso, é nesse momento que eu tô agora aqui, esse sou eu, Carlos Ferreira. E quando você falou que você tá tentando viver da sua arte agora, na minha mente imediatamente tocou assim: "Welcome to the jungle", do Guns, porque agora, meu cara, é onde a criança chora e o pai não vê, sabe. Mas isso, cara, é até uma coisa interessante que a gente pode abrir um parênteses nessa área de tech, de carreira, para falar de criação de conteúdo, que existe uma mística, né, que as pessoas criaram, as pessoas que geralmente consomem, que não produzem, elas criaram essa mística de que criador de conteúdo é tudo nadando no dinheiro, né, que o cara chega em casa Hum, tipo Tio Patinhas, assim, sabe, abre a hum, porta, hum, mergulha na piscina de dinheiro e é, tal. E é, isso não podia ser mais longe da realidade, mas existem casos, é lógico, você vai pegar, sei lá, claro, tipo, um Felipe Neto, um Whindersson Nunes, sei lá, são pessoas que conseguiram desenvolver uma carreira na área de criação de conteúdo que colocou elas numa posição totalmente ímpar. Para cada sim, Whindersson Nunes, existem algumas centenas de milhares de Zé da Silva, ou Edson da Silva, que é o meu caso, que não estão nadando no dinheiro. Então, e é, você tá sentindo no couro agora, né? Como que é esse lance de tentar tornar é. isso um negócio, enquanto continua sendo atrativo, né? Porque o negócio só pelo negócio também é um porre, né? O Whindersson, o Felipe Neto e Cauê Moura e outros aí grandes e tal, essa galera criou esse conteúdo deles, né, começou a criar numa época que ainda, primeiro, a competição era menor, né, não tinha tanta gente criando, era menos acessível, por mais que já fosse acessível, mas era uma outra época, era uma época em que as plataformas elas remuneravam melhor também, né, você conseguia ganhar mais dinheiro de plataforma. Hoje, para assim, caso você não saiba, você que esteja vendo ou ouvindo, para você ser criador e falar assim: "Ah, vou viver do YouTube e de renda que o YouTube vai me dar de view de vídeo", cara, você tem que ter muito view, sabe, mas assim, é um canal muito grande para você conseguir viver e viver e sobreviver só com isso. Então, já foi essa época. E essa galera começou nessa época, né, que as coisas eram um pouco melhores, tinha menos competição, e eles só continuaram fazendo e crescendo e reinvestindo, e aí, assim, é a receita para o sucesso no longo prazo, né? É É. repetir, repetir, continuar fazendo, toda semana ali postando, a frequência e tal. Tem um monte de questões envolvidas aí, né? E não dá para Sim. viver só de. Quem quer criar conteúdo, uma coisa que eu já tinha na cabeça, mas que eu tô sentindo agora é quem quer de alguma maneira viver desse tipo de trabalho, não dá para contar só com uma fonte de renda, né, tipo, fonte de renda de patrocínio de empresa, não, você tem que diversificar em outras coisas, tem que ter, eh, tem gente que vende curso, tem gente que vende, produto, tem gente que consegue diversificar e cria uma comunidade com a galera ali que apoia e tal, e entrega conteúdo bacana para essas pessoas. Então tem todas essas formas, né, mas só de uma coisa, só de plataforma ou só de patrocínio, realmente Às vezes eu acho que é importante citar isso, porque até tem uma coisa que o Dil me ensinou, que eu nunca tinha escutado isso em outros lugares que eu trabalhei, que é, tipo, não comparar o seu backstage, né, não comparar a sua coxia com o palco dos outros. Porque, uhum, tipo, esses caras que a gente citou, ou qualquer um que a gente for citar agora, tipo a Anitta, que tá lá nos Estados Unidos bombando, ganhando dinheiro a rodo, cara, esse pessoal eles já tiveram numa posição parecida com que muitos canais estão hoje, de estar ali se uhum, esforçando para crescer, mas antes tinha alguns benefícios, né, uhum. além da concorrência, tinha o apoio da próprio algoritmo da tecnologia, e hoje é É. bem mais difícil, hoje é bem mais É, disputado. quando o Whindersson começou, era genial. Nossa, os vídeos do Whindersson, cara, e por que que ele bombou tanto? Porque era um cara muito autêntico, né, ele era muito uma coisa dele, que todos os vídeos ele editava, ele montava, era aquela coisa bem até boba, assim, né, mas é uma autenticidade muito foda, assim, né. E aí, quando você já é uma pessoa foda e você tá num lugar que tem menos competição e todos esses fatores que a gente falou, putz, aí é receita para sucesso, mano. Eu acho que esse papo que a gente está falando sobre como que as pessoas cresceram, Gabs, eu acho que ele casa muito com essa sua experiência de gerenciamento de comunidades. Né, você falou do Uhum, DevRel lá no você exerceu esse papel lá na Estônia, né, e na uhum, Lura, na Kaelon, você foi também community manager por muito tempo, porque você uhum, conseguiu engajar
a comunidade vai muito além de você simplesmente entregar um bom conteúdo, né, tipo, entregar o bom conteúdo é o mínimo, é o básico. Se você não tá fazendo isso, volte e olhe primeiro para o seu conteúdo, para depois você ir ver as outras coisas também. E quais são os, sei lá, o que que você poderia compartilhar com a gente dessa sua fase de gerenciamento de comunidades? Quais foram, sei lá, os desafios que você enfrentou para tentar manter uma Hum. comunidade unida e saudável, né? Comunidade, cara, é o tipo de coisa que, se você for pesquisar por esse assunto, você vai encontrar, tipo, gerenciamento de comunidades, community manager e tal, você pesquisar por isso, você vai achar, sei lá, ferramentas, vai achar técnicas, vai achar alguns livros e tal, mas eu sinto que, na essência de tudo, a comunidade, para ela ser bem-sucedida e para ela ser bem gerenciada, é muito de atenção, sabe. As pessoas, elas querem atenção, elas querem sentir que elas fazem parte de algo com que elas se identificam, e o que vai fazer elas voltarem ali todos os dias e engajarem, interagirem, compartilharem o que você fala, o quanto ela se identifica com quem está ali, com quem está liderando, com quem está movimentando as coisas. E aí, quando a gente fala de comunidade, a gente tem comunidade de tudo, né? Desde comunidade de linguagem de programação, até de gente que assiste o mesmo programa, até o pessoal que está lá na minha comunidade, por exemplo, que é a galera que curte as coisas que eu faço, meu podcast e tal. E uma comunidade onde, por exemplo, agora, né, eu tô com a minha comunidade do Discord, e eu sinto que eu não tô gerenciando ela muito bem, ela tá meio devagar, tá meio vazia, mas é por quê? Porque eu não tô lá, entendeu? Eu não tô, ela é minha comunidade, então eu sou meio que o líder hoje lá, assim, não é uma comunidade formada por muitas pessoas, então é pessoas que estão em volta do meu conteúdo e querem alguma coisa a mais, estando ali discutir, debater, elas precisam de algum tipo de atenção, né, parece meio bobo falar isso, né, mas a pessoa que tá na comunidade, para ela se sentir parte, fazer parte, ela precisa de atenção, ela precisa de você falando com ela, de você ajudando ela. E quando eu falo você, eu tô falando dos membros, né, os membros que estão ali, sejam eles líderes ou não, mas a galera que tá ali precisa se conversar, se interagir, porque a comunidade que funciona é aquela que você cria e ela se toca sozinha, né, você não precisa ficar lá o tempo inteiro, falando com eles, mas no fim das contas, todo mundo tá atrás de algum tipo de atenção e de ser ouvido, né, de ser, de pertencer a alguma coisa, né. Seja porque você gosta muito de algo, porque você, quer atingir algum objetivo em comum, mas esse negócio de pertencer acho que faz muito parte da gente como humano, né, a gente quer pertencer a alguma coisa, né, seja uma, até a galera que às vezes, por que que, um monte de gente se reúne em torno de teorias da conspiração, e a galera que acha um Sim. monte de coisa, porque é um monte de gente que tá, tipo, muito, às vezes, num espectro fora da sociedade, mas que se encontra em uma coisa onde todo mundo fala: "Nós somos especiais porque a gente gosta disso", ou porque a gente acredita nisso. Então, enfim, é muito esse negócio de pertencimento barra atenção, barra, troca, e eu acho que uma comunidade, assim, pra mim a comunidade saudável e que funciona é onde todo mundo consegue interagir, você consegue dar atenção pra galera, a pessoa pertence, sente que ela faz parte, engajar um a um, né, de dar atenção para as pessoas, eu também acho que é a base da liderança, sabe. Eu acho que o bom líder é a pessoa que tá ali o tempo inteiro pra te ajudar, pra tirar bloqueio da sua frente, pra fazer Sim. você melhorar, pra ver o que que você não tá bom. Então, ao longo da minha carreira, eu fiz um monte de coisa, que nem eu falei, né. Eu fiz muita podcast, live, YouTube, mas eu nunca fiz alguma coisa que cresceu, de um tamanho como vocês cresceram, por exemplo, né. Eu nunca tive um canal grande pra caramba, nunca tive nada que foi, nossa, gigante. Mesmo o podcast agora, que é a coisa que eu mais tive sucesso até hoje, não tem, assim, a quantidade de downloads que um podcast grande tem. Então, eh, mas ao longo da minha carreira eu sinto que eu fiz muito esse trabalho de comunidade, que é interagir com a pessoa um a um, em muitos lugares diferentes. Então eu sinto que eu criei muitas conexões orgânicas, sabe, muitas conexões de tipo, a pessoa não tá me seguindo porque ela, só descobriu meu canal e me segue, não, ela tá me seguindo porque a gente já se encontrou num evento, eu já dei aula pra ela, eu já ajudei ela com um problema no Twitter, já curti a foto do gato dela, sabe, esse tipo de coisa. Eu tenho muitas e muitas pessoas, assim, que eu converso, a pessoa me segue e tá ali me seguindo há muito tempo e segue minha vida e tal, e realmente sabe quem eu sou e tal, então e isso tá ficando mais à tona agora com o podcast, porque agora que essas pessoas estão começando a se expressar mais pra mim, eu tô percebendo quanta gente tá acompanhando de verdade o meu trampo, sabe, não só Uhum. um espectador ali.
Então, enfim, fugi um pouco da pergunta, mas eu acho que essa parada de comunidade, cara, é muito isso. É um trabalho diário de você estar presente ali para aquelas pessoas e fazer elas sentirem parte de algo que faz sentido para elas e que elas acreditam ou gostam. Eu acho muito bacana quando quem está fomentando esse espaço consegue direcionar para que isso seja feito de uma maneira bem inclusiva Uhum, e saudável e amigável, assim, né? Tipo, lá no Linux mesmo, a gente tem uma regra muito clara, assim. A gente ama tecnologia, não etiquetas, não um produto específico. Então, se uhum, você chegar lá e falar de Windows, cara, eu tenho Windows instalado no meu notebook, tenho instalado no meu PC, eu uso quando é necessário. Se você chegar lá e sim, falar de macOS, nós temos membros na equipe que só usam macOS, ele não usa Linux. E isso não é um tabu pra gente, porque sim. as pessoas elas não deveriam se segregar de maneira alguma, e menos ainda por causa dessas besteiras como coisas transitórias, tipo tecnologia, né? Eu só ia falar que eu lembrei que eu já fui meio cancelado por uma galera do Linux uma vez, sabia? O quê? Não acredito. Teve uma época que eu estava lá na Kaelon e tinha, foi um pouco depois que saiu o .NET Core, que foi o .NET para Linux. O Hum, .NET era só para Windows, né. E foi acho uhum. que 2014, não, 2016, se eu não me engano. E aí quando saiu foi mó, né, putz, mó barulho, mó da hora, tal, .NET para Linux, não sei o quê, a Microsoft está mudando, blá-blá-blá. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, aí eu baixei a máquina virtual do .NET na minha máquina, baixei as standard libraries lá, compilei a máquina virtual na minha máquina, rodei um código C# usando a máquina virtual que eu compilei no meu computador, fiquei mó feliz, assim, mó da hora. E eu cheguei até a fazer um commit no .NET Core de alguma coisa de documentação, alguma coisa bem simples, assim, mas eu fiz, na época eu fiquei mó feliz. E aí quando veio, né, e aí quando com tudo isso eu falei: "Ah, vou mudar para o Linux agora, tô a fim de uma mudança, né, na minha Uhum. sei lá, tô a fim de mudar para Linux". Aí instalei acho que um Ubuntu na minha máquina, se eu não me engano, e instalei o .NET Core lá, comecei a usar e tal. Só que acontece, na época eu precisava gravar muita coisa, muito vídeo, muito microfone, equipamento diferente, e aí na hora, aconteceu de eu ir fazer uma gravação ou outra e dar algum problema com o driver, assim, alguma coisa boba, né. Eu não era nunca fui usuário avançado de Linux, eu estava começando. Só que aí, eu comecei a ter um probleminha ou outro e eu não tive muita paciência nem tempo pra falar assim: "Vou investir mais tempo para aprender sobre por que que esses problemas acontecem", que é o que muitas vezes Uhum. acontece com quem acaba usando um software, sistemas operacionais que requerem algum trabalho, entre muitas aspas, "manual" para fazer algumas coisas funcionarem às vezes, né. E que é da hora, né, tem gente que gosta de fazer o negócio funcionar, de baixar o driver, de testar, só que na época eu falei: "Cara, não tenho tempo pra isso, então eu vou voltar para o Windows". Aí eu voltei para o Windows e eu escrevi um post falando, tipo, por que que eu voltei para o Windows. Aí eu expliquei, Ah. falei: "Ó, por que que eu voltei do Linux para o Windows". E aí e era só falando assim: "Ó, eu tentei usar por um tempo, foi legal, consegui fazer isso e aquilo, mas eu voltei porque, pra mim não tá rolando agora, eu preciso gravar, blá-blá-blá". E cara, postei isso e aí foi parar, tipo, na home do Android, sei lá, parece que o Android tinha alguma coisa de dar highlight em artigo, eu não lembro. Eu só sei que foi parar em algum lugar assim, e eu recebi um monte de xingamento lá, os caras me chamando de Nutella, falando que eu não merecia usar Linux. E, cara, desculpa aí se você que tá ouvindo agora aí se sentiu ofendido nessa época por isso, mas eu juro que eu só estava contando o que aconteceu comigo. Eu não tenho nada contra o Linux, muito pelo contrário. Olha, Gabs, eu gostaria de dizer que isso ficou no passado e que essas coisas não acontecem mais hoje em dia, mas infelizmente a tecnologia evolui bem mais rápido que a humanidade. Então, ainda hoje, infelizmente, a gente esbarra o tempo inteiro em pessoas que têm essa dificuldade em entender que quando você escolhe uma ferramenta, não é um casamento, não é uma parada É, que você faz uma tatuagem a laser ali na sua pele, se você deixar de usar essa ferramenta, você está traindo um determinado movimento. sim, Cara, não devia ser assim, mas infelizmente tem sim. pessoas que veem dessa forma, que eu discordo radicalmente. Eu discordo, eu sou totalmente oposto a isso. E, inclusive, eu algumas vezes já tive reações semelhantes a essa que você citou, do pessoal ficar bravo comigo, quando cara, eu uso Linux como meu sistema operacional exclusivo há pelo menos 4 anos. E eu Uhum, já uso Linux
de diversas formas, seja em servidores ou na minha própria máquina de trabalho, há pelo menos uns 10 ou 12 anos. Então, de Uhum. lá para cá, mudou muita coisa. Mas uma coisa que não mudou, desde a primeira vez que eu usei Linux até hoje, foi que se alguém pergunta uma coisa para mim e fala assim, cara, eu tô tentando fazer isso aqui, não tá funcionando, e eu quero voltar pro Windows, volta, meu amigo, instala. Você Sim, precisa da sua sim, máquina tudo para bem. trabalhar? Você tem uma pô, você precisa dessa parada para fazer acontecer alguma coisa que para você é importante? Usa o que serve para você, cara. Não tem Uhum, problema nenhum nisso. Se você quiser alguma hora, tiver com tempo, assim, sobrando, falar: "Cara, me ajuda aqui, vamos tentar desenrolar esse negócio para eu poder migrar", vou estar aqui 100% disponível, a comunidade de Olinda vai estar disponível também. E lá, esse é um comportamento que a gente incentiva sempre na nossa comunidade, cara, não, sabe, não ter esse lance, eu não sei qual que é uma palavra, radical talvez seja uma palavra hum, uhum, boa para se usar para isso, de querer pensar que ou a pessoa ela tá com você no que você faz, ou ela é automaticamente o seu inimigo. Cara, uhum, existem dezenas de grau de separação entre as duas coisas, e você pode transitar entre eles sem ter nenhum problema, sabe. uhum. Mas enfim, é uma pena. Eu É, eu realmente acho, eu fico meio triste, assim, de ouvir esse tipo de relato, mas eu sei que é verdadeiro. A gente passa por isso. uhum. Volta e meia, quando a gente posta vídeos sobre o Windows, por exemplo, nos nossos canais, o pessoal vem no comentário xingar a gente. Então, assim, tipo, né, até hoje o pessoal não entendeu ainda, sabe, do que a gente tá falando e vem brigar com a gente. Então, faz parte. Relaxa, galera, tá tudo bem. Mas por isso que eu Boa. acho que é muito bacana, Gabs, a gente ter esse tipo de conversa sobre ajudar a desmistificar algumas coisas, esse lance de bairrismo, estrelismo, Sim, essas coisas assim. E um bom community manager faz esse trabalho, naturalmente. Um bom líder faz esse trabalho sim. naturalmente, de chegar para as pessoas e falar: calma, gente, calma, vamos respirar um pouquinho? Por que você está tão Uhum, estressado assim? Vamos trocar uma ideia aqui. E, e eu acho às vezes que falta isso. E eu até entendo, não sei se você vai concordar comigo nesse ponto, por que que às vezes algumas comunidades acabam se polarizando, porque quando você polariza, você consegue ter uma margem de manobra maior sobre como as coisas acontecem, né. uhum, Tipo, se você for pegar uma comunidade qualquer que seja, em que você meio que tenta criar um feudo ali ao redor de um determinado assunto, quem se engaja muito com isso acaba sendo um público lucrativo, por assim dizer, para uhum, quem está tomando uhum, conta daquilo ali, porque é muito uhum, fácil de agradar. É só você falar aquilo uhum, que eles querem ouvir, que eles vão ficar felizes, vão engajar com você, vão te dar autoridade uhum, e tal. E uhum. você ter uma postura mais amena, uma postura mais conciliativa, assim, é bem mais difícil, né. Eu acho que eu sempre tomei um pouco de cuidado, que é colocar uma verdade ou um fato como se fosse a melhor coisa do mundo para todos, né, dar essa generalizada, seja uma experiência pessoal, porque que nem você falou, né, porque foi comigo assim que também com você vai ser assim, porque foi bom para mim, porque então, toda vez que eu compartilho qualquer coisa em qualquer lugar, eu tento deixar claro que esse é o meu ponto de vista, essa é a minha opinião e eu estou compartilhando com você a minha experiência. Esse fim de semana, por exemplo, eu fiz o meu primeiro workshop de criação de conteúdo, eu fiz um MVP total, bem simples assim mesmo, e deu bastante gente até, foi uma galera legal, foi mais de 160 pessoas lá, online. Fiquei bem feliz e tal, mas enfim, um dos primeiros slides que eu falei: "Ó, isso aqui não é uma aula, tá, eu não estou falando para você o que você tem que fazer, o que eu acho que é melhor para você fazer, eu estou falando o que eu fiz, o que eu sei, o que eu já vivi, eu estou compartilhando com você a minha experiência. E se você vai seguir isso ou não, pode ser que funcione no seu caso ou não, é outra coisa, que você falou, né, conhecimento, adquirir conhecimento, ver o que funciona para outras pessoas, entender para aí sim você parar e pensar e falar: tá ok, para mim faz sentido, para mim não faz", e por aí vai. Eu tento seguir bastante nessa linha mesmo. Você tem que pegar as coisas que você as experiências que você vai tendo ao longo da vida e ir reciclando elas com o tempo. Isso vale tanto para as comunidades, quanto para suas interações pessoais, para as coisas que você faz, para os seus trabalhos, tipo, Assim, a minha cabeça fervilha de ideia o tempo todo, tô o tempo inteiro pensando, pensando, isso até eu estava reclamando disso ontem no Twitter, falando: "Cara,
Eu queria às vezes que minha cabeça desligasse um pouco, assim, sabe. Eu tenho muita dificuldade de desligar a mente. Eu consigo dormir bem, assim, não tenho muito problema com sono e tal, mas da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir, assim, a minha cabeça é fervilha, assim, sabe, cara. Eu acordo de manhã e já tem, tipo, uma música tocando na minha cabeça, eu já tô pensando em alguma coisa, eu tô sempre cantarolando alguma coisa, sempre pensando em algo que seja, sabe, e é muito doido, assim. Eu tô às vezes vendo TV, eu tô vendo série com a minha esposa, assim, aí tem hora que eu fico olhando pra TV, assim, e pensando em outras coisas, eu nem percebo. Faz 10 minutos que eu tô pensando em trabalho e eu nem tô prestando atenção no negócio. E então eu mudo de ideia também com relação a certas coisas com frequência. Então esse negócio do trabalho, por exemplo, agora que eu tô sozinho em casa, trabalhando nas minhas coisas e essa é a minha vida, eu tenho altos e baixos, assim, no dia, assim. De manhã eu acordo motivado, aí eu começo a fazer, aí alguma coisa dá errado, aí eu falo: "Puta merda, será que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo?" Aí eu olho minha conta, eu falo: "Caralho, não vai dar". E aí eu fico pensando, aí acontece alguma coisa, eu fico feliz e aí essa montanha-russa de emoções, né, tá ficando um pouco melhor. Mas, por exemplo, eu estava trabalhando, né, um trabalho tradicional, né, entre aspas, né, das 8 horas por dia, e aí eu vi que não era aquilo, e aí eu comecei a fazer isso agora e eu tô numa quer dizer, estava, sei lá, mas uma vibe muito: "Nossa, que legal, quero trabalhar pra mim mesmo, eu tenho tempo, eu consigo controlar minhas horas, eu tenho liberdade, tô trabalhando com o que eu quero, com os meus projetos e tal, que legal, nunca mais quero ter patrão, nunca mais quero ser CLT, nunca mais, nunca mais". Até o momento que eu falei: "Cara, não sei, eu tenho que". Até o momento que teve esses altos e baixos, né, e agora eu já tô assim: "Será mesmo? Será que eu não posso voltar a ter um trabalho meio período, alguma coisa?". Aí eu fiz um episódio semana passada, não, foi essa semana, saiu um episódio que eu gravei com o Zeno Rocha, que é um cara super referência da comunidade front-end, desenvolvimento front-end, e ele foi para os Estados Unidos e ele também não, eh eh, queria alguma coisa diferente da carreira, mas nunca pensou em empreender, em ser empresário, e aí acabou fundando uma startup agora e levantando capital, passou pelo Y Combinator lá, levantou 3 milhões de dólares em capital e tá fundando a empresa, e aí ele me falou depois que a gente gravou, a galera gostou e tal, começou a ter uns feedbacks, ele falou: "Nossa, tô recebendo um monte de gente aqui, a gente poderia fazer um vídeo, hein, a gente poderia fazer alguma coisa". Aí eu falei: "Ué, bora, vamos fazer". Aí eu já fiquei: "Porra, e se eu conseguisse um emprego com o Zeno, hein? Eu poderia tocar o podcast do jeito que desse, já voltar a trabalhar, ia ter um dinheiro". Então então eu já não tenho tanta certeza, pode ser que eu volte a trabalhar, entendeu. Então é foda, cara. Que é a grande diferença da gente que trabalha por conta, assim, né, com criação de conteúdo, ou eu, por exemplo, tenho a minha agência de marketing, além desse trampo do criação de criação de conteúdo, né. Cara, não é mole não, não é mole não, porque se você não produz, se você não entrega, não tem salário no final do mês, não tem férias, não tem 13º, não tem nada disso. Se a gente quiser ter o nosso 13º, você tem que trabalhar o dobro para você sobrar dinheiro, né, com aspas gigantescas, e esse ser o seu 13º. Então é de novo aquele lance lá do a gente, muitas vezes quem tá de fora vê o nosso palco montadinho ali, depois que a gente já passou a noite inteira em claro para colocar as coisas no lugar, e acha que o backstage deles talvez não seja tão legal, né, mas calma, dê tempo ao tempo, né. Esse negócio de você criar conteúdo e se expor de alguma maneira online, né, a pessoa vê o que você decide mostrar. Então, o que as pessoas estão vendo e ouvindo aqui agora? Um programa editado, onde eu tô aqui olhando para a câmera com uma luz razoavelmente boa e falando sobre carreira e filosofando e tal, e Hum. não sei, pode ser que você esteja ouvindo, vivendo isso e se sentindo inspirado e falando: "Nossa, que foda esse cara, aquele cara e tal", ou coisa do tipo, mas legal, mas isso é o que você está vendo de mim. É uma pequena parcela do meu dia, do meu espectro, do que é a realidade da minha vida. Você não vê quando eu estou sentado aqui no computador, olhando para a tela, com 35 tarefas, que todas são prioridade, travado, porque eu não sei nem por onde começar o tanto de trabalho que eu tenho que fazer, e eu estou ansioso aqui, tomando café, me tremendo, pensando que eu preciso fazer dinheiro entrar e as coisas É, acontecerem, sabe. Então, a gente mostra o que a gente quer mostrar e às vezes as pessoas veem só essa pequena parte e elas vão criando uma imagem de você, do que você é, baseado nessa pequena parte que elas veem. Mas faz parte do jogo também, né. Se eu ficasse o tempo inteiro também mostrando tudo da minha vida, talvez as pessoas não fossem me seguir. Elas me seguem também, né, elas consomem meu conteúdo porque elas gostam disso que eu compartilho com elas, dessa rotina, dessa hum. tudo que eu falo, as histórias que eu conto e tal. Acho que tem uma intersecção ali entre É, compartilhar essa parte mais
profissional, scriptada, produzida, né, por assim dizer, Uhum. e a parte mais crua também, porque em algum momento faz sentido. Tem uma Sim. parte mais natural da nossa vida que faz sentido ser compartilhado e tal. Acho que acredito que acrescenta. Me conta Hum. essa história aí de formatar os computadores com Linux e deu tudo errado lá. Vamos Ah! voltar nessa daí. Essa parada de tentar fazer alguma coisa diferente, né, eh, tentar uma linguagem diferente, sistema operacional diferente, eu já fiz algumas vezes isso durante a minha vida. Apesar de eu nunca ter sido um grande programador, né, um cara, nossa, meu Deus, que arrebentava programando e trabalhando com isso, eu sempre gostei muito de entrar em fórum, de participar em comunidade, de ler o que as pessoas estavam falando, de acompanhar a novidade e tal. E aí teve uma época lá quando eu estava com uns 16, 17 anos, se eu não me engano, que meu pai já falava assim: "Não, vamos lá trabalhar na empresa, tem que começar a trabalhar, não sei o que lá", e aí me botava lá. A grande verdade é que trabalhar mesmo, trabalhava, mas uma vez eu, tipo, numa dessas nem lembro se foi com 16, 17 ou se foi depois mais velho, porque eu saí lá do interior com 20. Eh, mas eu comecei a estudar um pouco sobre Linux. Eu lembro que eu baixei no meu computador em casa uma distribuição do Fedora, e e aí eu comecei a usar e achei mó legal, e estava em fórum, estava em comunidade. Eu estava com era adolescente, né, tinha mais tempo para fuçar e Hum, pesquisar e tal. E aí eu lembro que, eu não lembro quais foram os argumentos, tá, eu não sei exatamente o que que foi que eu falei, mas, eu eu estava lá trabalhando com meu pai e, assim, eu ajudava um pouco meio no suporte, assim, desmontava umas máquinas, sabe, testava uns HD, e aí mexia na máquina da galera, configurava uma coisa ou outra. E aí eu convenci eles de que: "Ah, vamos usar Linux, porque Linux você não tem que pagar licença de Windows", era a época que a licença de Windows era super caro, nem sei como que é hoje, mas era super caro ter licença e tal. "Vamos usar o Windows, e aí a gente coloca uma máquina virtual, rodando Windows", acho que provavelmente pirata, né, olha só. Espero que isso não faça o meu pai ser preso pela polícia da Microsoft hoje em dia, eu acho que não, faz muito tempo já, viu, Microsoft? expirou já caducou Já então. isso mas era uma ma era instalamos o Fedora na máquina de todo mundo lá, era uma tela azul, assim, nem lembro que versão do Fedora, mas isso lá em 2000 e, sei lá, 5, 2006, talvez um pouco antes, eu não tenho certeza da época, assim. Eh, e, puta, nessa época as máquinas não eram, assim, muito piores do que elas são hoje, né, e dependendo da máquina que você tem hoje, máquina virtual que você for rodar, acho que pode não ser tão boa performance assim, mas naquela época era pior ainda, né. Uhum. Eh, e a galera, coitado, sofreram um tempo lá, programando em Delphi, tendo uma máquina virtual no Windows, e eu ficava dando manutenção nos computador e fazendo as coisas funcionar, porque às vezes tinha coisa que não funcionava, a galera não sabia fazer. Mas foi um tempo isso, cara. Até eles falaram: "Não, paga essa porra, vamos voltar para o Windows". Mas eu fiz isso aí lá na empresa do meu pai, pois é. Tinha esquecido completamente essa história, só lembrei por causa que eu tô aqui mesmo com você hoje. Mas pois é. Olha aí. Tentei, mais de uma vez, galera. Mas vamos falar das coisas que funcionam. Bora. Quais são os seus projetos para essa sua fase criador de conteúdo, assim? O que que você pode compartilhar aqui com o pessoal do Geocast? Eu acho que o que eu posso fazer agora, né, pra trazer um retorno financeiro no curto, médio prazo, é oferecer o que eu tenho para uma comunidade que me segue, que é o quê? É o meu conhecimento, a minha experiência, é isso que eu tenho para compartilhar agora, através de todos esses anos aí que eu tive de, né, pessoa que criou muita coisa, teve envolvido em muitos processos, tem uma visão de conteúdo, de comunidade muito minha, assim, muito pessoal, e eu comecei a colocar um pouco disso no podcast, e aí agora eu tô pegando um pouco dessa experiência e formatando para compartilhar ela em outros canais. Então, a primeira coisa que eu fiz foi um workshop de criação de conteúdo para profissionais de tecnologia, onde a ideia era: "Cara, eu vou pegar tudo que eu sei sobre criação, pra quem quer sair do zero, né, claro, tudo não dá, mas para quem quer sair do zero, então, falar de formato, falar do que você pode fazer, de que métricas são importantes, de onde você pode estar, o que dá mais trabalho, algumas ferramentas que você pode usar, para dar um norte e fazer a pessoa
sair do zero e ter uma mínima direção de o que ela quer fazer ali no início, né? E para mim, né, essa parada de criar conteúdo, né, principalmente para quem tá começando, se você tá começando, se você tá, né, tem vontade de ter um podcast, um canal, um vídeo, esquece esse negócio de número, beleza? Esse negócio de, você o Whindersson Nunes, o Felipe Neto, porque você pode ser um dia, mas vai demorar bastante. E agora pra você não é isso que importa. Não é view, não é seguidor, não é a galera que vai lá e vai dar like, sabe? É importante essas métricas, mas o impacto, né? Você fazer alguma coisa que realmente vá fazer uma diferença na vida de alguém, né? Seja com humor, com aula, com você compartilhando a sua rotina, você falando de uma dor sua, você, enfim, quer que seja, mas é isso que você quer no começo, né? E aí esse workshop eu fiz pautado nisso, né? Vou falar sobre o mínimo de que você precisa para começar e, e viver, quem sabe um dia viver disso, né? Mas focando nas coisas certas. E aí eu fiz esse workshop, MVP total, coloquei lá R$ 100 por pessoa e uma sessão no sábado online, das 9 ao meio-dia, porque eu queria testar. Eu queria falar, cara, será que as pessoas realmente querem isso? Porque, cara, se você pesquisar no YouTube ou em podcast, igual qualquer outra coisa, curso pra fazer YouTube, curso pra crescer em plataforma, tem assim, a rodo, de tudo quanto é tipo, de tudo quanto é pessoa, né? Eh, e eu fiz um pouco mais focado pra galera de tecnologia, porque é onde eu tô, né? Onde a galera me conhece mais, mas eu queria testar. E aí, assim, tive feedback bom, tive bastante gente pra ser uma primeira turma, por ter sido uma coisa bem MVP mesmo, fiz lá um formulário no Google, eh, e me manda Pix, galera, é isso, sabe, tipo, se inscreve aí no Uhum. form e manda um Pix. E já foi bom, assim, para os meus parâmetros, pelo menos, eu não investi em marketing, não fiz nada desse tipo e foi bom. Então eu falei: "Tá, legal, beleza. Tem uma galera interessada nisso, ok". E aí, os meus planos aqui pra frente é a adição, pegar cada vez mais essas coisas que eu sei e transformar isso em treinamento, em workshop, em, quem sabe, um curso que fica lá e a pessoa compra. Quero fazer de uma maneira que seja acessível para as pessoas e eu quero construir uma comunidade em cima dessa galera, sabe? Porque eu vejo muita gente em tecnologia, eu tô em vários grupos de pessoas que querem criar, seja porque elas querem se tornar referência em algum assunto, ou porque elas querem, sei lá, vender livro, ou porque querem lançar um produto pautado em tecnologia, e elas não sabem muito bem, sabe, o que fazer, elas não sabem muito bem como se vender, como negociar, o que que funciona versus o que que não funciona, o que que importa. E eu sei um pouco disso. E ao mesmo tempo, eu sinto que a gente está num momento, assim, onde, aos pouquinhos, as pessoas estão começando a perceber que o trabalho tradicional, entre muitas aspas, ele, ok, é bom, é legal, mas esse negócio de, tipo, dar a sua vida por uma empresa para construir uma carreira por muitos e muitos anos, onde você trabalha pra caramba sabe, depende daquilo e de repente um dia acontece um layoff, de repente um dia acontece de você não ser mais necessário ali, e você, assim, é meio óbvio até falar isso em voz alta, assim, né, mas é assim que funciona, né, e tá tudo bem, tá, eu acho que mas eu sinto que as pessoas estão percebendo que, assim, tá, beleza, isso é legal, mas, cara, será que não tem uma outra vida? Será que não tem um outro jeito? Se tudo der certo, Ed, eu quero ir pra um caminho onde eu não vou ser um grande influenciador ou alguém que vai ficar milionário, né, fundar uma empresa e ganhar rios de dinheiro. Eu quero conseguir construir uma vida meio que sendo meu próprio chefe. Tem um termo em inglês que o pessoal chama, né, que é solopreneur, né, que é o empreendedor solo. Eu tô chamando de eu-preendedor. Então, É uma boa. tipo, de ter uma de conseguir não necessariamente, depender de um CNPJ para viver a sua vida, sabe, de depender de uma empresa, de um patrão que, tipo, se amanhã ou depois crise ou o que quer que venha impacte esse patrão, vai impactar você também, sabe, de você conseguir construir alternativas para dar uma consultoria, vender um treinamento, dar uma mentoria, vender um livro seu.
criar um produto que vai te dar uma renda extra, e tem muitas plataformas hoje em dia para você fazer isso, né? E eu quero aprender isso primeiro, né? Porque eu ainda não sei 100% isso, mas eu quero aprender e eu quero ensinar esse tipo de coisa. Você ser menos dependente de, de uma coisa só, sabe? Você Uhum. conseguir criar projetinhos paralelos ali, e quem sabe um dia isso pode se tornar o seu ganha-pão principal. Eu acho que assim, cada vez mais eu sinto que a gente tem ferramentas para isso, e principalmente quem trabalha com tecnologia, né, quem programa, quem consegue fazer site, quem sabe fazer coisas legais com tecnologia, eu acho que ainda mais pode investir nesse sentido. Mais uma vez, a ideia não é criar coisa para quem quer ser, nossa, fundador de startup. Pode ser que você seja um dia, pode ser que eu mude de ideia também e comece a fazer isso, mas a minha ideia inicial é criar conteúdo sobre isso para essas pessoas, mais essa parte de treinamentos, né? Então eu já tenho alguns workshops marcados aí para setembro, agora, setembro, que é mais um desse de conteúdo. Vou fazer um mais focado em YouTube, vou fazer um mais focado para pessoas que querem aprender como fazer uma luz no escritório, como posicionar a câmera, como se enquadrar, como usar uma ferramenta para controlar, sabe, para ter um estúdio em casa. E aí indo nessa linha, muito testando, muito vendo se faz sentido, muito vendo se é útil para as pessoas também. Eu fui para Europa mês passado, eu fiquei lá um mês, que eu estava trabalhando nessa empresa ainda, né, da Estônia, e eu já tinha marcado uma viagem pra lá pro meio do ano. Só que aí eu me demiti da empresa antes da viagem, mas, pô, já estava com tudo comprado, minha esposa foi, minha filha foi, e a gente foi, né, enfim, fomos. E aí a gente ficou em Berlim um tempo, fomos pra Polônia, onde a gente conheceu uma amiga da minha filha online, que é, tipo, a melhor amiga dela, e isso vai virar episódio do podcast. Eh, e eu fiquei 2 semanas e pouquinho na Estônia. E aí lá na Estônia eu consegui contato de um pessoal do governo estoniano, tem uma brasileira que trabalha lá, ela chama Thaís, e ela trabalha na parte de e-residency da Estônia. Bem resumidamente assim, né, a Estônia é um dos países mais tecnológicos do mundo, né, e o governo deles é muito sem burocracia, tem muito, praticamente tudo digital, e o e-residency é uma forma que você aqui do Brasil ou de qualquer lugar do mundo, você consegue tirar meio que a sua cidadania estoniana. É como se você fosse um morador da Estônia digital. Só que o que isso te garante é que você consegue ter um CPF estoniano, como se fosse um CPF, entendeu? Então você consegue tirar a sua cidadania daqui, e o propósito final por trás disso é que você consiga abrir uma empresa na Estônia. Então você pode pagar por seu e-residency e abrir uma empresa, e o processo todo, eu não lembro exatamente quanto agora, mas o processo todo é mais barato que eu abrir uma empresa aqui no Brasil. E muito louco, né? E aí você pode abrir uma empresa lá, ter conta em banco, operar lá, nunca pisando na Estônia. E assim, cara, gravei um monte de conteúdo com essa galera, tá tudo em vídeo, eu não consegui ainda editar isso, começar a montar, mas a minha ideia é fazer um quadro, que eu gravei um monte de imagem de apoio também, então um monte de imagem de Tallinn, um monte de imagem andando. Não gravei muito vlog mesmo falando, mas eu já tenho na minha cabeça algumas ideias de transformar isso em uma coisa meio documental, assim, sobre o ecossistema de tecnologia na Estônia, né? Sobre por que que lá é um lugar tão legal e tudo mais. E aí eu falei pra minha esposa, cara, eu acho que eu vou fazer um quadro tipo, sei lá, não sei o nome ainda, mas alguma coisa tipo Gabs por aí, sei lá, alguma coisa. E aí eu falaria que seria essa primeira temporada seria na Estônia, e aí botar essas entrevistas, montar umas histórias legais, e aí depois de se der certo, eu posso tentar fazer isso aqui no Brasil, em empresas aqui no Brasil, empresas assim, tem um monte de viagem, tem viagem marcada esse ano para Florianópolis para um evento, então daria pra fazer coisa lá, vou para o Rio em novembro, e aí começar a monetizar isso também, né? Então, chegar para Sim. empresas e falar, ó, você quer fazer um quadro aí do Gabs por aí na sua empresa? Nem sei se vai ser esse nome, tá? Mas na sua empresa, eu vou para Belo Horizonte, sei lá. Hoje aqui tô em Belo Horizonte, vou conhecer a empresa tal, aí faz um vlogão, vai na empresa. Então, esse é um projeto, né? Resumindo, é um projeto que tá na minha cabeça que eu acho que eu vou fazer acontecer. E, cara, fora isso, assim, te falei, né? Tem um bilhão de coisas na minha cabeça, mas acho que eu tenho de mais concreto agora são essas coisas: podcast, workshop e quadro no YouTube com empresas e lugares. Essa pegada é muito interessante, cara, porque às vezes a gente tá É, aqui nosso microcosmos social, é, tem umas paradas muito da hora acontecendo próximo da gente e a gente simplesmente não tá vendo.
Tipo, Pois é. meu, esse lance da, É. da Estônia mesmo, eu jamais imaginei que existia uma parada dessa, que você podia ser, sabe, ter uma cidadania de outro país sem nem falar, Sim. sabe? Não, E ser uma coisa é muito. oficial, sabe? Não ser tipo aquelas paradas É. de paraíso fiscal. Não, e eles, cara, o país super, super sério, assim, galera lá é super, cara, é muito louco, assim, e é uma maneira de repente ir pra fora do país que muita gente não considera, porque se você abre uma empresa desse esquema, né, com o e-residency e começa a movimentar dinheiro e começa a dar certo, você pode chegar e falar assim, beleza, agora eu quero virar cidadão aí e aplica para um visto de startupeiro, né, então um visto de startup. Sim, Aí você pode ir e, cara, ter uma cidadania europeia de um jeito que é, às vezes, muito mais fácil, entre muitas aspas, aí, obviamente, né? Mais do que o processo que muita gente faz, né? Que é com parente, às vezes é tentando conseguir uma empresa que banque o seu visto. Dá pra você construir um negócio. Isso é uma coisa que, inclusive, eu pretendo aprender a ensinar nessas meus planos aí, de falar: olha só que legal, vou te ensinar como abrir uma empresa na Estônia hoje aqui, como que você abre um negócio lá, por que que é legal, o que que dá pra você fazer. É uma alternativa da hora pra muita gente, sabe? É um sim. negócio interessante. E cada vez mais a Europa, ela se mostra um caminho bem mais interessante em muitos cenários do que ir para os Estados Unidos. Porque Ah, antigamente, quando a sim. gente falava de programação, era Estados Unidos na cabeça, né? Não, Estados Unidos. Tecnologia está permeado no mundo inteiro. E todo lugar É, precisa de programador, de pessoas que sim, mexem com essas, sim. têm essas skills. Então, meu, às vezes sair dessa paranoia de Vale do Silício, abre uma janela de possibilidades, cara, que a gente não estava nem sonhando. Principalmente nessa parte de empreender e fazer coisas que parecem grandes, é que eu acho que a gente acaba. Parece que é uma coisa muito fora da nossa realidade, né. Esse negócio, por exemplo, para mim, de trabalhar para um país do leste europeu, né, tipo, sair daqui do Brasil e para lá, não morei lá, né, trabalhei remoto, mas quando eu fui contratado, foi assim, emprego da minha vida, cara. Quando eu falei assim, eu descobri a empresa, eu queria trabalhar lá, e eu falei: "Cara, eu vou fazer de tudo para trabalhar nessa empresa, porque se eu conseguir vai ser, meu Deus, uma coisa de outro mundo". E meio que foi, né, porque, poxa, né, Estônia, pra quem não conhece, cara, eu não sabia também exatamente onde que era quando me contrataram, mas a Estônia tá lá no norte da Europa, né, olhando, né, pensa Portugal ali, tá pra direita e pra cima, colado na Rússia, né, faz divisa com a Rússia. Então é longe pra caramba, né, 3 avião pra chegar lá, todo um lugar muito diferente, né, pra gente que é brasileiro, muito diferente, né, muito limpo e muitos carros bonitos e as ruas e tudo muito diferentão, assim, aquela mistura moderna pra caramba, ao mesmo tempo meio comunista, que, né, tem muita coisa da época da União Soviética lá, então, mas ao mesmo tempo tudo doido, assim, então eu fiquei impressionado, assim, só que aí eu fiquei quase um mês lá, né, eu fui e ok, é muito louco, impacta, assim, mas aí você vai vendo que, cara, trabalho é trabalho, chefe é chefe, é a mesma coisa, um pouquinho diferente, mas você vai sentindo assim, né, tem as diferenças culturais e tal, você vai percebendo que não tá, beleza, ok, é um negócio diferentão, e tal, mas no fundo não é. No fundo, você vai vendo que é a mesma coisa. E esse negócio de empreender, né, levantar capital, pegar dinheiro com o investidor, isso é até uma coisa que eu estava conversando de novo, né, com o Zeno Rocha, né, que foi no episódio do podcast essa semana, eh, ele falou, né, que: "Cara, nunca me vi empreendendo, conversando com o fundador do Figma pra pedir dinheiro, sabe, pra pedir milhões e pra apostar na minha ideia. Nunca imaginei que eu fosse fazer isso, mas eu meio que fui validando algumas coisas, fui vendo que dava e não sa quando chegou lá na reunião com os caras eu não sabia nem como falar, que roupa usar, o que fazer, medo, fudeu, né. Só que aí eu vi que, cara, é uma galera que uma reunião objetiva, eu fui lá, mostrei, os cara falaram: "Ah, legal", e é isso, óbvio, né, tô falando que é fácil, beleza, mas tudo que parece de outro mundo pra gente em algum momento, é só uma coisa que você nunca viveu, que você não tem experiência, mas que você vai lá, faz e aí quando você faz, você ok, não era tanto assim, sabe. Assim como todas as coisas da nossa vida, né, acho que quando você começa a aprender alguma coisa, quando você começa a
dar os primeiros passos no caminho de uma carreira, é tudo muito assustador, né? Você vê muita gente lá em cima, você vê muita. E aí parece que, nossa, é um negócio absurdo, mas você aprende, você vai se acostumando com aquilo, né? E acho que o empreendedorismo é mais uma dessas coisas. Às vezes, você não tá conscientemente falando assim, não, eu vou fazer alguma coisa para ir lá no Shark Tank, eu vou fazer alguma coisa para ir para um fundo de investimento, mas a sua Ah, vida profissional vai te encaminhando e chega uma hora essa ideia, ela tá tão pronta dentro da sua cabeça, às vezes tá tão pronta na sua mão, parece que ela sempre esteve ali e só você não tinha realizado que aquilo podia ser feito daquela aham, forma, né? Então, tem isso também. E uma outra parada que eu acho que eu sempre gosto de citar isso quando a gente está falando de empreendedorismo, é que, cara, você ser um empreendedor não quer dizer que você tem que fazer isso que a gente está falando, ir lá angariar milhões para montar a sua empresa. Você pode empreender onde você está. Se você faz parte de uma empresa que tem ali né? margem de crescimento, que te oferece condições de ir além do espaço que você está, você pode empreender dentro dessa própria empresa mesmo. Você pode conseguir Sim, coisas que você nem sonhava dentro da onde você já está, porque você começa a ter essa visão mais desafiadora de querer fazer coisas além do seu ciclo ali, né? Além do que está esperado de você. E da mesma forma, sim, você pode empreender, como o Gabs acabou de falar, que é o plano dele, de incentivar as pessoas a empreender na própria vida. Então, você tem a sua carreira sim. já estabelecida, ou você está estabelecendo a sua carreira, e paralelamente a isso, você começa a empreender investindo em você, né? Acho que muita gente acaba se travando por vários motivos na hora de investir nesse tipo de coisa, mas acho que o mais comum é do tipo: "Ah, já tem muita gente fazendo isso, quantas pessoas não existem falando sobre o que eu tô falando e sobre o que eu pretendo falar", mas é muito de impactar uma comunidade específica, de impactar a galera que tá mais próximo de você, é muito, eu acho que tem espaço pra todo mundo, assim, nesse tipo de coisa. Eh, e acho que o que falta mesmo, que é o que eu falo pra galera, né, falando especificamente de criação, é que falta conteúdo autêntico, né, faltam pessoas sendo elas mesmas. Conteúdo igual, de gente que, repete fórmulas pra agradar algoritmos, tem de monte. Não tem nada, exatamente nada, que eu vá falar sobre Linux que não tem escrito em algum outro lugar. A grande diferença é que é o Gabs falando da experiência dele com .NET e é o Ed É, falando da experiência dele com Linux. E é aí que está a diferença, né? Porque são os nossos 2 centavos sobre aquele assunto. Porque às vezes é isso que concordo, falta para dar o clique ali na cabeça da pessoa, né? Aquele, pô, cara, eu não tinha concordo. pensado nisso desse jeito que você falou, olha só. Eu falo que a visibilidade é uma mistura de impacto, autoridade e alcance. E E isso, a autenticidade tem um papel chave, assim, na minha opinião. A sua você ser você falando sobre aquilo, né. E as pessoas com o tempo vão querer ouvir você falando sobre aquilo, vão querer ouvir a sua opinião sobre aquilo, o seu ponto de vista sobre aquilo. E isso é muito da hora. Onde que as pessoas Jabá. conseguem te acompanhar, Gabs? Você já citou, né, o seu podcast e tal, mas agora é hora da URL. Fala aí direitinho. Twitter ou underline Gabs Ferreira, Instagram também, ou underline Gabs Ferreira. Eh, no YouTube, meu canal acho que é só /C/Gabs Ferreira mesmo. O meu podcast chama Olá Gabs, eu coloquei o nome genérico, porque eu não sabia o que que eu ia fazer com ele, mas aí ficou, né. E que mais? Nossa, tô postando coisa olha, até o Quai eu baixei pra testar, pra ver se vale a pena Uau! postar coisa lá. Pois é, tô repostando meus vídeos de reels lá, e pra quem gosta de hardware e conteúdo sobre PC e setup, e estúdio, eu tô com uma série legal no Instagram agora que chama Setup dos Sonhos, onde eu tô mostrando, eu dou risada porque sempre que eu dou um nome pra alguma coisa, assim, eu acho engraçado quando eu falo o nome. Mas a ideia é eu mostrar o processo de eu transformar esse estúdio que eu tô aqui agora num esse escritório, na verdade, né, num estúdio profissional de gravação, melhorando aos pouquinhos. Então, no primeiro episódio eu mostrei que eu precisava melhorar, no segundo eu coloquei um tapete para melhorar o som e uma cortina, depois eu pintar a parede, aí eu vou melhorar aqui a parte da mesa, e aos poucos mostrando esse processo todo para chegar no final numa coisa foda no longo prazo. Mas acho que é isso, cara. Essas são as redes que eu tô. E, bem, queria agradecer demais o espaço aqui para falar de tudo isso que a gente falou e também para falar do meu trampo, de verdade. Muito agradecido mesmo, muito foda. Eh,
É sempre. Eu não imaginava que o papo fosse ser tão legal assim. Eu achei que a gente fosse acabar indo pra um lado mais técnico, sei lá. Mas curti muito, mano. Obrigado pelo convite aí, de verdade. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigado, Gabs, mais uma vez pelo seu tempo, por trocar essa ideia super fantástica. Adorei esse episódio e nós nos vemos no próximo episódio do Geocast. Valeu!